Alô, você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast, o pior podcast das redes sociais, certo? Isso não é marketing inverso não, porque o pessoal diz que é o melhor, mas eu estou dizendo que é o pior. Depois você avalia aí, tá? Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 28 anos e estamos trazendo aqui um convidado muito especial, meu amigo, colega de ministério e também médico, é, e também um político militante mesmo, né? Já com história, o Dr. Carlos Bezerra. Carlos Bezerra, um prazer tê-lo aqui. Suas saudações iniciais aí. Pastor Arival, quero dizer que é uma alegria imensa. Primeiro, poder matar a saudade, dar um abraço. E segundo, eu vou discordar desse slogan aí. Que conversa é essa do pior podcast nada? Aliás, é um marketing às avessas, para chamar bem a atenção. Mas é bom demais, uma honra poder estar aqui no podcast, bater um papo, conversar com... Enfim, conversar com você, com quem nos ouve, com quem nos assiste. E poder trazer uma mensagem positiva. Um dos critérios que a gente traz aqui, os convidados, é justamente esse. Eu sei que você está numa frente, como cristão, aí liderando um processo muito forte, abençoando a cidade de São Paulo, abençoando pessoas, né? Que esse é o foco do nosso ministério, é compaixão transformada em ação, né? Misericórdia em ação. Mas antes da gente começar o bate-papo aqui, eu tenho que fazer a propaganda aqui dos nossos patrocinadores. São 3 patrocinadores: Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esse pessoal atua no mercado já há mais de 20 anos e atende empresas, comércio e prestadoras de serviço. Então, se você não quiser confusão com fisco, você tem que ter um escritório de contabilidade de primeira. E esse pessoal aqui é gente fina, gente de primeira, de total confiança. Então, Porte Contábil, anota aí e entre em contato. Também, Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. Se você precisa melhorar aí a qualidade visual e sonora da sua igreja, conheça o serviço do Cadu Aranha. Ele orienta também na área de compra de equipamentos, treinamentos de equipes, então é um trabalho diferenciado, tá bom? Por fim, nós temos Oni Big Media. Essa é a melhor empresa de inteligência que nós temos no Brasil hoje para redes sociais. Eles desenvolvem criadores de conteúdo. A sede fica lá em Belo Horizonte. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Então, para você trabalhar nas redes sociais, não basta você ter boa vontade, ter um bom conteúdo, você precisa aprender como é que funciona, né, a inteligência desse ambiente. Então, procure aí Oni Big Media, a melhor empresa de inteligência digital no YouTube, tá bom? Um grande abraço. O nosso querido Carlos Bezerra está aqui, eu tenho toda a informação sobre ele. É formado em medicina, com especialização em ginecologia e obstetrícia. Foi deputado estadual por 2 vezes, secretário municipal de esporte e lazer, vereador eleito por 4 vezes e é hoje o atual secretário municipal de assistência e desenvolvimento social da cidade de São Paulo. E é também filho ou cofundador da Igreja Comunidade da Graça. Então, Carlos, nós vamos começar aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Eu sei que você tem um defeito muito grave, corintiano na Zona Leste, mas eu sou palmeirense, mas nós não vamos brigar por isso. Mas conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Palmeirense não tá dando nem para discutir ultimamente. Vocês estão ganhando tudo, tudo. Tá deixando nada para nós. Mas, bom, a minha história, eu sou, como bem você estava dizendo, né? Eu sou filho, neto de pastores. Nasci em berço evangélico, nasci numa igreja pentecostal aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Meu pai hoje tem 80 anos, pastor bastante conhecido no país, fora dele. Velhão lá. Querido, eu sou suspeito para falar. Pastor Carlos Alberto Bezerra, fundador da Comunidade da Graça. E eu costumo dizer que eu acabei na área social, acabei aprendendo sobre responsabilidade social, enfim, sobre atuação social, como desdobramento natural da minha fé. Certo. Porque eu vi isso acontecendo dentro de casa. Certo. Meu pai e minha mãe, um casal de pastores, né, eles adotaram 4 filhos. Meus pais, como meu pai costuma dizer, eles têm
eles têm 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, nós somos 3 filhos Certo. naturais Certo. e 4 sobrenaturais. Sei. E aí na minha casa começou assim. 7 filhos. Era uma cama, aí daqui a pouco virou beliche, aí virou triliche, aí quando virou quadriliche, a gente chegou na minha mãe e falou: mãe, pera, segura, porque assim, a casa tá do mesmo tamanho, mas não tá cabendo mais. Certo. E aquilo, enfim, foi crescendo e a gente, e assim, eu sou o mais velho, o mais novo tem 5 anos a menos, então nós somos 7 Uma escadinha. e com 5 anos de diferença. E aquilo tudo foi ensinando a gente, né? A partilhar, a dividir, enfim, essa coisa da igualdade, da partilha, do tá junto, enfim. E uma das coisas que eu me lembro, você vê hoje eu trabalho com população em situação de rua. Certo. Mas o meu primeiro contato assim mais forte com população em situação de rua, você vê como aquilo era espontâneo dentro de casa. Eu me lembro que tinha um senhor que ele batia na porta de casa sempre. Certo. Né? Ele ia lá e pedia um pão com manteiga e um pingado. Era sempre de manhã. E eu me lembro que a gente estava no período de férias. Meu pai, pregador do evangelho e tal, estava sempre final de semana. Se ele não estava em São Paulo, ele estava sendo convidado para estar pregando fora. E naquele final de semana, ele e minha mãe estavam fora. Certo. E uma segunda-feira, férias tal, aquele senhor bateu lá na porta de casa, apertou a campainha e falou: eu quero um pão com manteiga e um pingado. E eu me lembro que ele estava naquele dia, ele estava com um cheiro muito forte, acho que não tinha tomado banho, estava um cheiro muito forte e estava com a perna muito machucada. Não sei se ele tinha caído, se tinha sido atropelado e tal. E eu tinha ali meus 14, 15 anos, mas já queria ser médico. E já era meio metido a fazer curativo. Eu falei: não, nós vamos fazer melhor hoje pro senhor. O senhor vai entrar aqui dentro de casa, nós vamos cuidar do senhor. E olha isso. Então abri o portão, aí chamei meu irmão, tal, colocamos ele para dentro de casa, tal. Falei: cara, corre lá, pega uma roupa do pai, vamos aqui, o senhor vai tomar um banho, tal. Aí fiz o curativo, não sei o quê, trouxe uma roupa do meu pai, as meninas, tal, cuidamos, tal. E nisso, aí chegou a hora o horário do almoço, meu pai e minha mãe chegam. E meus pais chegaram. E nós estamos lá, os 7, comendo. E na cabeceira da mesa... O homem vestido com a roupa do seu tá pai. ele com a roupa do meu pai. E aí meu pai, imagina, isso, sei lá, há 40 anos atrás. Chega meu pai e minha mãe assim, do tipo... E assim, filho, o que tá acontecendo aqui? Tá? Meu pai me chamou de canto: filho, o que tá acontecendo? Eu falei: não, pai, esse senhor a gente tá ajudando, ele tava na rua e tal e tudo mais. Ele falou: filho, mas você precisa tomar cuidado e tal, tuas irmãs e não sei o quê. Imagina a preocupação do meu pai e tal. Tá certo. Mas assim, aquilo era uma coisa muito espontânea pra gente, porque a nossa casa sempre foi muito aberta. Certo. O fato dessa vivência na igreja, que é o lugar onde a gente não tem diferença entre rico, pobre, preto, branco, todo mundo se chama de irmão, enfim. E essa questão social, como expressão da fé cristã, sempre foi muito forte. Isso acabou desembocando na minha atividade. Que a gente fala sempre aqui na Igreja Presbiteriana, né? Essa questão da política também é uma vocação, é um chamado de Deus, né? Eu acho que você teve essa formação teológica como pastor, formação como médico, mas essa questão do chamado público, né? Você fazia a boa política, envolver... Explica isso pra gente, quando é que isso... Porque você é um cara jovem, né? E tem já uma folha de serviço prestada aqui, bem significativa no sistema, na política brasileira, especificamente aqui em São Paulo, né? Como é que se deu isso? Como é que você acabou... Né? Porque você, eu não sei, era médico, foi trabalhar no SUS, viu a necessidade da população, via na igreja, e daqui a pouco você estava enfronhado nesse negócio aí. Conta um pouquinho pra gente. É isso. É o que eu estava te dizendo. Na minha casa, eu sempre vi a expressão da fé muito ligada à ação. Era natural, assim, o acolhimento, o amor, a adoção, né? Enfim, a gente estava muito próximo das pessoas, né? A gente vivia uma fé, eu via os meus pais professando uma fé muito prática, né? E aí o que aconteceu? Eu fui crescendo nesse ambiente, né? E aí eu tinha no meu coração que eu queria estudar medicina. E o interessante, pastor Adival, é que quando eu me converti aos 11 anos, eu me converti e respondi a um duplo, vamos dizer, a um duplo chamado na noite em que eu me converti. Sei. Porque na minha igreja estava lá, naquela noite, estava um grupo de médicos missionários do navio Doulos. Sei. Eles fizeram um apelo dizendo: olha, tá aqui, quem quer entregar sua vida a Cristo e tal. E eu, menino lá, 11 anos de idade, levantei minha mão e falei: ó,
eu estou entregando minha vida a Cristo. Certo. E eu fiz uma oração naquela noite dizendo para o Senhor o seguinte: eu quero entregar minha vida a Cristo e eu gostaria de ser um médico missionário, um médico que servisse as pessoas, que servisse os mais pobres. Certo. E você sabe que oração é um negócio perigosíssimo. Depois Né? que você faz, você está encrencado. E o pior é que Deus responde. Entendeu? E aí, um tanto de anos depois, Certo. né, eu fui para a faculdade de medicina. Certo. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, o meu sonho, claro, queria fazer medicina e ali, enfim, estava ali, mas o meu sonho era servir as pessoas. E eu comecei, dentro da própria igreja, a gente começou a organizar um grupo de estudantes Certo. das áreas de saúde, de educação e tal, para ver como é que a gente podia servir as pessoas da comunidade. Certo. E a gente começou a abrir a Bíblia e a Bíblia movia a gente ao serviço. Os textos proféticos, né? A Bíblia nos movia a isso. E aí a gente começou a servir, começou a organizar projetos de alfabetização, projetos de combate à fome, projetos para atender as pessoas nas necessidades com relação à saúde. Certo. Aquilo foi se organizando. Bom, para resumir a ópera, aquilo foi se passando. Aquilo foi se organizando cada vez mais voluntários, cada vez mais programas, aí creche, restaurante popular e tal, não sei o quê. Daqui a pouco teve uma crise na Câmara Municipal, as pessoas começaram a olhar para mim e falar assim: escuta, você tinha que ser candidato a Certo. vereador aqui em São Paulo. Eu falei: candidato? Vocês estão malucos? Isso dentro do ambiente que você estava trabalhando. Dentro do ambiente que eu estava servindo as pessoas. Certo. Naturalmente. Vocês estão malucos? Não, você tem que ser candidato. Eu falei: não, que candidato? Você tem que ser candidato. A cidade precisa de gente servindo as pessoas, de cristãos servindo as pessoas. Eu falei: então peraí, eu vou começar a me preparar para isso. Aí fui estudar um pouco de política, Certo. me preparar e comecei a entender que aquele era um modelo cristão para a gente poder trabalhar no mundo da política, porque Certo. o modelo de Jesus no meu reino é diferente do reino desse mundo. Certo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser governar, comece servindo. Eu comecei a entender que quanto mais eu servia, mais aquilo me qualificava para poder atuar nos ambientes de governo da minha cidade. E aí começou aquela coisa, vamos. E como eu não sabia que era impossível, a gente foi lá, Certo. fui candidato no ano de 2000 a primeira vez como vereador na cidade, com uma proposta... 2000, né? Eu votei em 2000. você, porque eu cheguei aqui em 96. Eu me lembro disso. Começando a... Eu estava começando, dando os meus primeiros passos, é. um monte de gente começou falando: não, é uma novidade, esse menino pode ajudar. Me elegi o vereador mais jovem na cidade. Qual que era a minha bandeira naquele momento? Era garantir que toda grávida que se matriculasse no pré-natal da rede pública pudesse ter o direito de ter o transporte para poder fazer o pré-natal, os medicamentos e aí também poder ter o primeiro enxoval. Sei. Nascia ali, então, o programa que viria a se transformar no Mãe Paulistana, que salvou milhares de vidas de mães e de bebês e que hoje, enfim, tá nacionalmente aí conhecido. Agora, vamos... uma coisa que... Eu não vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão, mas o pessoal discute muito, né, na academia teológica, essa separação entre o evangelho da salvação, o evangelho social, né, o evangelho da misericórdia, o evangelho da vida devocional. Para mim, isso aqui está tudo resolvido. Eu não discuto essa matéria. Que nem eu. O evangelho é pleno. Onde você for, você tem que pregar o evangelho, dar comida para o cara. O evangelho, é a missão de Jesus, né? Então, isso aí eu não quero gastar tempo com isso, mas... Estou igual contigo. Do ponto de vista, por exemplo, você hoje está numa posição muito interessante, porque houve, pós-pandemia, esse aumento da população de rua. Conta um pouquinho desse trabalho que você está fazendo aí, junto com o prefeito da cidade de São Paulo. Eu vejo que você tem feito um trabalho brilhante aí, e você está sendo exposto, né? Porque quem trabalha tem aqueles que são contra e a favor, né? Eu vejo você falando: o pessoal quer resolver o problema desde que não fique perto da minha casa, né? Conta um pouquinho o que você está fazendo, qual a estratégia que você tem usado hoje para atender essa população em situação realmente de risco, que são os moradores de ruas em São Paulo. Bom, resumindo aquilo que você estava falando com relação ao evangelho, eu acho que a gente crê em algo muito parecido. Eu creio num evangelho espiritualmente vibrante
Certo. e socialmente transformador. É. Eu sou aberto aos dons, às manifestações do Espírito, a uma pregação do Evangelho transformadora, sabe? Que confronta o pecado, que transforma o homem, que dá a ele um novo coração e que Atende às necessidades. muda o contexto, Isso, muda os ambientes, entendeu? Que socialmente muda os contextos. Certo. E que leva o homem a servir, a transformar, a mudar isso tudo que está aí, que confronta o pecado estrutural também. Sim. Com relação à questão da conjuntura que a gente está vivendo, eu fui convocado para um momento único na história da cidade, né? A gente viveu o momento da pandemia, Certo. que teve... O primeiro impacto foi em termos de saúde, né? As pessoas estavam ali entre a vida e a morte. Aquele era o primeiro impacto. E aparecia muito o SUS, o Sistema Único de Saúde, apareciam muitos profissionais de saúde. Certo. E os profissionais da área de assistência social estavam na retaguarda, estavam trabalhando muito, mas não apareciam tanto. Certo. Mas a segunda onda aparece aonde? Ela vem com impacto na área social. E aí é nesse momento que eu sou convocado pelo prefeito Ricardo Nunes, que me faz o convite e falou: olha, eu gostaria que você fosse secretário de assistência social. Eu falei: tem certeza? Olha, eu conversei com 3 pessoas diferentes e as 3 me falaram do mesmo nome. Gostaria muito que você aceitasse o desafio para poder me ajudar nisso. E a nossa prioridade é a população em situação de rua, que aumentou. Eu falei: desafio aceito, prefeito, tamo junto, vamos lá. O que a gente fez? Primeiro passo, a gente fez eu antecipei o censo da população em situação de rua. Hoje nós temos... Dá um número pra gente aí. Nós deveríamos fazer um censo. Pela diretriz nacional, a gente deveria fazer um censo agora, do ano 23 para 24. Eu antecipei de 21 para 22. Por quê? Para medir o impacto da pandemia. O último tinha sido em 2019. Então, antecipei, fiz em 21. Qual foi o número que a gente teve na passagem de 21 para 22? 31.884 pessoas. E qual era o número que a gente tinha em 2019? Número redondo. 25 mil pessoas. Então a gente saltou de números redondos de 25 mil para 32 mil pessoas. Mas olha o que aconteceu. Enquanto a gente, em números totais da população em situação de rua, a gente aumentou de 25 para 32, a gente aumentou 31%, teve um aumento que nos chamou muito a atenção e que estruturou muito da nossa estratégia. Que qual foi? A gente teve um aumento de 110% do número de pessoas que agora relatam que tem vínculos com alguém, que tem vínculos familiares com alguém que também está em situação de rua. A gente saltou de 2019 para 2021 de 2.500 pessoas que diziam ter mais algum familiar em situação de rua para 5.200 pessoas. Tanto é que você olha, você percebe que o perfil das pessoas em situação de rua em São Paulo mudou bastante. Aumentou o número de barracas e aumentou o número de famílias, mulheres e crianças. Aumentou bastante. E é interessante uma coisa, que a gente precisa, e aqui o teu podcast é um espaço bacana para a gente falar disso. Porque quando a gente fala em população em situação de rua, toda vez que a gente fala em pessoas em situação de rua, qual a primeira imagem que te vem à cabeça? Ou a primeira palavra que te vem à cabeça? É o mendigo, né? É o cara... É o mendigo, vamos dizer, o estereótipo do mendigo, ou o estereótipo da Cracolândia, ou a pessoa que está na Cracolândia. Isso está no imaginário das pessoas. Toda vez que a gente fala pessoas em situação de rua, Cracolândia. E a gente tem hoje, dessas 32 mil pessoas, o recorte de pessoas que está na Cracolândia é em torno de 1.200 pessoas. Né? E que é um recorte que... Claro, a assistência social tem um trabalho também lá, mas que prioritariamente tem um trabalho da saúde, porque ali é caso de dependência química, e é também um trabalho de segurança pública, por causa do tráfico de drogas que está lá. E a gente está debruçado nesse momento, prioritariamente, em tirar famílias com crianças. E aí, você estava falando em estratégia. Como é que a gente fez a estratégia? A gente mudou completamente a estratégia. A política tradicional... para pessoas em situação de rua, e São Paulo se diferencia muito do Brasil nisso, é assim...
Abrigo? Não. É isso. Por que o abrigo? Porque olha para a população em situação de rua como se ela fosse um bloco homogêneo. Então população em situação de rua. É o Põe lá pra indivíduo. dormir, do dia dá uma sopa, toma um banho, vai pra rua. Exatamente, é o indivíduo, sexo masculino, desempregado, que tem algum tipo de doença mental ou algum tipo de dependência química e tal. E que você faz o quê? Você coloca naquele abrigo ou no chamado albergue e tal, colocou lá e resolveu. Só uma pergunta. Gente, por exemplo, famílias inteiras que antes tinham onde morar, pagavam a sua conta e agora estão morando porque não puderam. São migrações de pessoas pobres mesmo, de famílias inteiras pobres para a rua. É isso? Exatamente. Pessoas que perderam o emprego, foram despejadas, foram para a rua. Ou pessoas que estão vindo de outras cidades, vêm para a rua de São Paulo. Ou pessoas que vieram famílias que vieram de outros países para as ruas de São Paulo. Afeganistão, Angola, Venezuela, enfim, vários outros países que vieram para aí aquele modelo antigo de abrigo para o cara passar a noite no frio, no calor, não resolve mais. Funciona. Por quê? O que aconteceu com a população em situação de rua nos últimos anos? Ela não é mais um bloco homogêneo. Ela é um bloco heterogêneo, de pessoas diferentes, com necessidades diferentes, que precisa de respostas diferentes. O que a gente começou a fazer? Então, se precisa de respostas diferentes, para aquele indivíduo padrão, bom, então você tem lá o albergue, mas agora não mais aquele de 500, 600, 700 pessoas. Porque aquilo é uma porta giratória. Você põe um cara lá, aí tem muquirana, a comida de má qualidade, o prédio difícil de manter e tal. O que nós fizemos? Limite agora. Máximo 200 pessoas para humanizar. Mais equipamentos com menos pessoas para humanizar. Bom, o que mais que a gente está fazendo? E, inclusive para dar saída para emprego. O que mais que a gente está fazendo? Agora, o que nós temos na rua agora? Nós temos não apenas esse indivíduo, mas nós temos famílias, idosos, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, imigrantes, refugiados, mulheres, e aí vai, famílias e tal. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós começamos a utilizar hotéis sociais. Então a prefeitura ocupa hotéis inteiros e garante vagas para famílias e para idosos em hotéis. O que mais que garante ali? As pessoas vão ser acolhidas ali. Nós temos 4.000 vagas em hotéis, por exemplo. Agora nós estamos lançando essa semana hospedagens sociais. É um outro modelo. Para quem já tem mais autonomia, está mais preparado para sair da rua e tal. Vai sair. Repúblicas. Tem vários modelos. Começamos a ocupar, por exemplo, prédios da Fundação Casa. Estavam desocupados, completamente, deteriorados e tal. Arrancamos as grades, arrancamos todo aquele aspecto, aquela arquitetura de prisão. Tiramos aquilo tudo, adaptamos, passamos a receber famílias ali dentro. Já tem 400 vagas desse tipo. E criamos um modelo incrível que está chamando a atenção, inclusive, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, que é o modelo das vilas a encontro. Eu vi que você é uma pessoa que está muito focada nisso. Você visitou países para conhecer modelos alternativos para implantar isso aqui, até para fazer esse tipo de intercâmbio de metodologias, né? Isso. Porque quando a gente viu o aumento de famílias, e o que a gente tinha na rede? Então a gente tinha, por exemplo, os maridos num equipamento para homens, as mulheres no equipamento de mulheres, criança de criança, então tudo separado. Como é que você faz para você dar autonomia para essas famílias, recuperá-las e fazê-las retornarem à vida em sociedade? Bom, o que a gente fez? Vamos ver o que está dando certo no mundo? Aí a gente criou alguns protocolos com algumas cidades que estão trabalhando muito bem num modelo que é chamado de Housing First, que é o moradia primeiro. O que esse modelo faz de diferente, pastor Arival? O modelo tradicional faz o seguinte, ele pega o indivíduo, ele pega a pessoa e identifica, aborda e leva para o abrigo. Quando possível, saúde, quando possível, emprego, se possível, a habitação. Então, primeiro tenta organizar o cara para depois a habitação. Housing First não. Primeira coisa, coloca debaixo de um teto e passa a organizar a família. E aí vai organizando. O que a gente fez? Olhou o modelo de Vancouver, no Canadá, de Toronto,
de Lisboa, de Helsinki e de alguns países aqui da América Latina. E aí fizemos, inspirados nesse modelo, as Vilas Reencontro, que são o quê? São pequenas casinhas modulares com um material muito bacana, que é um material, as pessoas olham, tem gente que já faz a crítica. Não, porque estão colocando, você sabe quem não tem, quem pouco trabalha, tem muita crítica. Aí olha a arquitetura, acha que é container. Sei. Põe gente dentro de container, gente. Você acha que nós vamos tirar as pessoas da rua para botar em container? Container é um negócio quente, de lata, horroroso. Então, um material que chama polissuretano, que é usado inclusive para saídas, para soluções em saúde. Sei. Se constrói hospital. O hospital de Piracicaba, por exemplo, foi construído com esse material. Material incrível, não pega fogo. Sei. Tem isolante térmico, acústico e tal. Aí você faz o quê? Ele comporta uma família com 4, 5 pessoas, tá? A gente leva as famílias para as vilas, elas funcionam como pequenos condomínios. Certo. Aliás, uma das organizações que faz a administração dos condomínios é uma organização presbiteriana, Sei. é a AEB, Sei. que faz um belíssimo trabalho, Sei. com população de rua na cidade. E aí o que eles fazem? Em parceria com a prefeitura, eles administram esses condomínios em cogestão com os moradores que chegam com as famílias, tá? As famílias passam ali 2 anos, os adultos chegam, primeiro passo, trabalho. Tá. Então, identificou talento, vai capacitação, trabalho. As crianças, creche e escola pública. E aí eles passam a ser monitorados e vão crescendo. Segundo aspecto, eles trabalham dentro do condomínio, eles têm responsabilidades. Então, por exemplo, todas as regras são debatidas e discutidas por eles. E mais, para fechar aqui, por exemplo, eles são responsáveis pela limpeza do local, pela limpeza dos módulos. É um condomínio de moradia com todas as suas obrigações. Exatamente isso. Com qual intuito? Objetivo final e único. Autonomia daquelas pessoas para que elas saiam dali se reinserindo novamente na sociedade. Essa é uma questão que é muito... Acho que todo mundo queria perguntar, né? Porque isso é um trabalho muito bonito e, às vezes, a gente conhece a população, né? Uhum. Às vezes os caras falam, não, aqui tá bom demais para mim, então eu vou ficar aqui. Então, fica claro que é uma transição. Você acode, né? Acolhe, reorganiza, motiva, dá esperança, ajuda a arrumar emprego e tal, e depois o cara toca a vida normal. Exatamente. É inserir, colocar de volta a vida normal. Exatamente. Certo. Porque, por exemplo, as pessoas precisam de um tempo, você vê, a desorganização do ser humano que está em situação de rua é tamanha, por exemplo, ele desaprende de fazer a própria comida, certo. Ele desaprende de ter rotina, ele não tem mais rotina, ele não sabe mais essa levantar, questão, acordar, dormir. Ele perde essas noções de que horas acordar, dormir, ter rotinas e tal. Quer dizer, ele passa um período ali em que ele vai reaprendendo tudo, claro que é mesclado. Tem aqueles que vão reaprendendo a autonomia e outros que já têm um grau de autonomia elevado. Por exemplo, nós temos 3 vilas, hoje nós temos em torno de 800 vagas nas vilas. Amanhã a gente inaugura a 4ª vila em Santo Amaro, nós vamos chegar a 1.000 vagas e nós temos mais 5 em construção. Se Deus quiser, até o final do governo do prefeito Ricardo Nunes, nós podemos chegar aí a pelo menos 3.000 vagas nessa modalidade. Mas o que a gente quer é o quê? Que todas essas pessoas se emancipem. Mas nós já tivemos, no primeiro semestre desse ano, 82 pessoas em um semestre que já... O que a gente chama, já tiveram saída qualificada. O programa é extremamente promissor. Claro. E o trabalho é para isso. Porque senão, enfim, o resultado é medido pela saída qualificada. Agora, você é um baita de um político já experiente, porque essa é uma ideia sensacional. A grande questão é o seguinte, muda o prefeito, muda o... Porque eu vejo que... Eu tenho acompanhei já, inclusive a Globo sempre faz um trabalho muito de divulgação disso. Eu vejo as próprias reportagens das pessoas que estão sendo beneficiadas. Você vê uma satisfação, você vê no olhar da pessoa uma perspectiva de esperança, né? E a minha preocupação toda é essa. Tem como perpetuar esse modelo? Tem como
fazer com que esse modelo... Porque também tem um investimento público, né? Sim. Cada casa dessa aí tem um custo para você montar e tudo, e é uma ideia fantástica. Existe algum tipo de segurança para isso continuar? O que você pensa? A gente está trabalhando para isso, criando esses mecanismos, mas eu acho Certo. que aí tem alguns passos. Eu acho que Certo. o primeiro, quem está vivenciando o modelo precisa se apropriar dele Tá. e defendê-lo. Certo. Né? Segundo, a gente está trabalhando, por exemplo, inclusive com articulações internacionais. Esse modelo, por exemplo, fez com que a Prefeitura de São Paulo fez com que isso desse a possibilidade para o prefeito Ricardo Nunes entrar num grupo seleto de prefeitos, não são mais do que 15 prefeitos, é um grupo chamado de Vanguard Cities, Sei. de prefeitos de 15 grandes cidades mundiais que estão fazendo políticas de vanguarda para a população em situação de rua no mundo. Certo. Porque esse não é um problema de São Paulo só. Eu sei. Isso é hoje um problema, por exemplo, no grupo está o prefeito de Londres, está o prefeito de Manchester, está o prefeito de Houston, os prefeitos de várias mega cidades do mundo, né? Então, assim, estar inserido nessa discussão com essa política é importante, né? O que vai criando mecanismos para fazer pensar quem quer que seja o próximo prefeito, eu torço para que seja a continuidade do prefeito que aí está, mas seja quem quer que for, o prefeito, prefeita, enfim, quem quer que vier, que pense duas vezes antes de desmobilizar qualquer coisa assim. Mas uma coisa que eu penso ser fundamental, que é o quê? Maturidade democrática. Nas 3 cidades que eu daria como destaque, Vancouver, Lisboa e Helsinki. Helsinki tinha há 30 anos atrás, Helsinki não, a Finlândia tinha Sim. há 30 anos atrás, 25 mil pessoas em situação de rua. Ano passado eu estive lá, eles tinham 200 pessoas e em 2027 eles vão zerar. Será? Nas 3 cidades eu ouvi a mesma coisa. Sabe o que eles dizem? A mesma coisa. Seguinte, para nós, e principalmente na Finlândia, para nós, população em situação de rua, política para a população em situação de rua, não é tema de disputa ideológica e de disputa partidária. Para nós é assim, nós decidimos, essa é a política que nós vamos adotar. Seja governo de esquerda, de centro ou de direita, faz um ajustezinho aqui, outro ali e tal, mas a gente sabe que o caminho é esse. E o resultado dessa decisão, dessa maturidade democrática, está fazendo com que os caras cheguem onde cheguem. Entendeu? Faz um ajustezinho aqui, outro ali, mas assim, essa maturidade vai nos levar a chegar aonde chega. Vou dar um exemplo do que acontece de positivo nesse sentido no Brasil. O CEL, por exemplo, que a Marta Suplicy fez em 2000. Sim. A Marta fez o CEL, que é uma política de educação muito boa. Veio o Serra, governo do meu partido, do PSDB. Sim. O Serra não desmontou o CEL da Marta. Fez ajustes, aprimorou, tal, ampliou. Certo. Veio o outro governo, tá mantido aí até hoje. Certo. Entendeu? O reconhecimento de políticas que podem ser aprimoradas por outros governos, mas assim, que permaneça. Certo. Porque esse temor, entendeu? A gente não pode ter. Imagina, você consegue um avanço desse, Certo. com uma dignidade dessa, com uma política com ineditismo desse, com um investimento desse tamanho, para poder desmontar tudo, tá louco. É preciso ter o que eu chamaria de um pouco de maturidade política, né? Eu acho que as discussões, essa última eleição para cá, houve uma polarização muito grande e as pessoas se desrespeitam muito, né? Eu acho que até para a conversa tá difícil, né? Mas eu acho também que vai passar. Eu acho que nós estamos caminhando, que vai chegar um momento também o que eu diria assim, você não tem mais por que brigar, porque você tem um problema. Ou a gente senta para resolver o problema, eu digo sempre, o Brasil, ele tem uma arrecadação de impostos, né, que já está bem alta, você tem 94% desse orçamento comprometido, você tem 6% para fazer investimento. Então, imagina uma cidade como São Paulo, né? É uma cidade rica, mas tem limite. Vai chegar uma hora que o bom senso tem que prevalecer. Claro, né? claro. Vai chegar uma hora que dizer, não, o que é bom fica, o que é errado sai, nós temos que trabalhar naquilo que está dando certo. Me diga uma coisa, explica um pouquinho desse programa chamado Reencontro, que eu acho que é uma coisa interessante que você está fazendo aí, e muita gente
queria conhecer um pouco. Eu nem ia perguntar para você, mas ia saber se e esse prefeito, que ele não fala, né? O prefeito Nunes, eu acho ele uma figura simpática. Ele vai ser candidato, ele vai se candidatar à reeleição, porque ele veio com o vice do Covas, né? Ele tem feito um bom trabalho, sem muito barulho, era um cara... Ele vai se candidatar à reeleição? A gente está num período ainda pré-eleitoral, né? Ou seja, ele é pré-candidato. É natural que quem está sentado na cadeira naturalmente vai seja candidato. Ele tem um perfil discreto. Está fazendo um bom trabalho, deu uma ajustada boa nas contas da cidade, né? Sei. Ele vem como vice da nossa chapa, o Bruno Certo. candidato, foi eleito. Ele é do PSDB. O Ricardo é MDB. MDB, né? certo. O Bruno era PSDB, uma tristeza o que aconteceu com o Bruno, jovem pra caramba, e na casa dos 40 anos, uma liderança promissora, aconteceu tudo o que aconteceu. Ricardo está tentando levar o legado do Bruno, ajustando as contas da cidade, tentando, enfim, atuar da melhor maneira possível. A cidade tem avanços importantes. Certo. Né? A gente tem, por exemplo, a vaga de creches para criança está zerada. Certo. Né? Hoje não tem fila, a vaga de creche. A fila de creche está zerada. Né? Certo. Hoje não tem fila para creche. Certo. Os programas todos estão sendo feitos e tal. E na minha área, na área social, o programa Reencontro é um destaque. Né? O programa Reencontro ele tem uma série de ações. Né? Entre elas, o que eu estava te falando, a Vila Reencontro, Certo. que é uma inovação, um programa inédito no país para poder acolher de uma maneira inédita famílias em situação de rua e garantir autonomia para essas famílias. Mas junto com isso, o que a gente está fazendo? Humanizando os centros de acolhida, mudando a forma de abordagem, porque assim, o que a gente está fazendo? A gente está criando novas formas de acolhimento. Então, tem as vilas, tem os hotéis, tem a adaptação dos prédios públicos, tipo Fundação Casa, tem ocupação de novos prédios e tal. Tem novas formas de acolhimento. São Paulo tem hoje o maior leque de tipos de acolhimento, de serviços para acolhimento do país. Eu diria até, olha, estou para te dizer que do mundo. Né? De formas de acolhimento para idosos, para adolescentes, para pessoas com deficiência. São Paulo é uma cidade, a maior rede socioassistencial do planeta, sem dúvida nenhuma, está aqui na cidade de São Paulo. Da América Latina, sem dúvida. Mas, se não a maior, uma das maiores está aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia do tamanho da nossa rede, pastor Arival, só para você ter uma ideia, hoje, enquanto a gente está conversando aqui, 275 mil pessoas estão sendo atendidas nos mais variados serviços da rede socioassistencial. Só da área de assistência social em São Paulo. 25 mil leitos só para a população em situação de rua. O tamanho disso, é um negócio gigantesco. E que tem a sociedade civil muito presente, trabalhando junto e tal. E o programa Reencontro é isso, quer dizer, a gente ampliou muito a rede. Eu recebi a rede há 2 anos atrás, para, por exemplo, a população em situação de rua tinha em torno de 16.500 vagas. A gente está com 25 mil. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, em cima do que você colocou aí. Qual seria hoje, nessa parceria, eu quero colocar, você colocou a sociedade civil, mas eu falaria também da igreja. Opa! Você está lá, você está no poder público. A separação entre governo e Estado, mas quando você fala na questão do exercício da misericórdia, da ação social, educação, como é essa parceria? Você citou a EB aí, que é um parceiro, né? Mas como tem sido o apoio da sociedade civil, empresas, ONGs, etc., e também da igreja? Olha, eu diria a você que nessa rede que eu considero, se não a maior, uma das maiores redes socioassistenciais do mundo, que é a rede socioassistencial em São Paulo, ela, sem a participação da igreja, dos irmãos, do povo da fé, das organizações confessionais, ela seria muito, mas muito, infinitamente menor do que ela é hoje. A gente deve muito às organizações evangélicas, católicas,
judaicas, que trabalham muito nessa cidade, mas muito. São heróis e heroínas anônimas Certo. que trabalham em parceria com recursos da prefeitura e que trabalham com êxito, com transparência, com qualidade nos serviços, e também aqueles parceiros que não trabalham necessariamente com recursos públicos, mas que fazem trabalhos incríveis, maravilhosos, que mobilizam voluntariado, que estão presentes em lugares onde o Estado não está. Sem dúvida, olha, eu sem medo de errar, hoje, a partir da fé, a fé, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o elemento que mais mobiliza, por exemplo, que mais mobiliza o voluntariado. Certo. O voluntariado, que está para além das iniciativas, vamos dizer, em parceria com o poder público, com a prefeitura, é que mais mobiliza na cidade com relação à misericórdia, com relação à filantropia. E dentro da rede formal, dentro da rede socioassistencial, em parceria, ela é das principais. Nossa cidade perderia muito sem essa participação. É muito bom ouvir isso da sua parte, porque quando a gente fala que na igreja evangélica, nós precisamos separar o joio do trigo, o alho do bugalho, né? Porque tem muita gente que se coloca como porta-voz, muitas vezes, da igreja evangélica e por exemplo, não me representa. Né? Não me representa. Como é que você vê isso? Porque você tá no fio da navalha, né? Você é um cara que tem essa formação política, você veio de uma escola, né? A escola do PSDB de São Paulo, você sempre teve essa questão da social-democracia, desde Fernando Henrique, Mário Covas, etc, etc. E você construiu praticamente a sua vida política nesse partido, e hoje você vê essa polarização e vê uma polarização também que afeta, né? Hoje, o próprio ambiente evangélico está muito conflituoso, beligerante. Né? Às vezes eu vejo pastor falando de pastor, igreja falando de igreja, um espírito muito belicoso. Como é que você administra isso? Porque, por exemplo, eu não conheço seu pai, por exemplo, mas para mim a sua igreja é uma igreja irmã. É isso. Né? Assim nós nos vemos. Eu me vejo. Quer dizer, o fato de se você crê em determinados dons e eu não creio, isso é... E vejo também a seriedade nessa questão do compromisso, da compaixão. Uma igreja, para mim, evangélica, que não está envolvida com missões e ajuda ao pobre, eu não considero evangélica. Pode mudar o nome, porque você tem aquele grupo que trabalha, que só vive de discussão política, de manifestação de rua, disso, daquilo. Aí você olha, mas esse pessoal está pregando o evangelho mesmo, está envolvido. Você vê aquele pessoal também que trata muito do social, esquece a pregação do evangelho, a questão da salvação, da vida eterna. Como é que você está nesse imbróglio aí, né? Você deve ser também muito criticado, alguns vão chamar você de comunista, você não é patriota, você é patriota. Como é que você administra isso aí? Como é que você vê isso hoje? Assim, uma análise fria sua. Sim. Né? Eu vejo esse tempo com muita tristeza. Eu estava conversando ontem com alguns amigos, né? Vendo esse tempo com muita tristeza, porque, por exemplo, eu me percebo, eu vou olhando para a minha caminhada, para a minha trajetória, até o meu livro que eu escrevi há 4, 5 anos atrás, né? Que representa a minha caminhada já de mais de 20 anos, estou há 2 décadas na vida pública. Né? E eu vejo a minha caminhada linear. Né? Eu não abri mão dos meus valores cristãos, dos meus princípios claros, assim, eu tenho fronteiras muito claras, eu sei o que eu negocio, eu sei o que eu não negocio, há questões para mim, há princípios, há valores do evangelho que são absolutamente inegociáveis, sempre foram, continuam os mesmos, eu sempre estive de um lado, que é o mesmo lado que eu estou, mas é muito interessante o que está acontecendo, porque vão se formando bolhas, né? Em que irmãos parece que valorizam cada vez menos o evangelho, seus valores, e cada vez mais tentam
colocar ou submeter o evangelho a um pacote ideológico. Certo. E eu me rebelo contra isso. Entendeu? Porque para mim, evangelho não está abaixo de ideologia, jamais, não pode. Porque o dia em que o evangelho estiver aprisionado no guarda-chuva de uma ideologia, a gente vai falir como igreja. Certo. Porque assim, para mim está muito claro, tá muito clara a distinção entre duas coisas e a liberdade de pensamento dos homens e dos cristãos. Evangelho é a revelação eterna de Deus. Ideologia, revelação eterna de Deus. Ideologia é pensamento humano, é limitado. Agora, como é que eu vou pegar a revelação eterna de Deus e colocar debaixo? Aí os caras vêm e começam. Não, para ser cristão, você precisa ser de direita. Eu olho e falo, para. Não, para ser cristão, você precisa ser de esquerda. Eu falo, para. Isso é desonestidade intelectual, você não pode dizer isso. Por quê? Ser cristão, você pode ter elementos que tomem pitadas de uma ideologia daqui, outra ideologia dali. Agora, o evangelho de Jesus, ser cristão em sua plenitude, jamais vai estar contemplado numa ideologia humana que hoje é uma coisa e amanhã É outra coisa. é outra coisa. Então, assim, não dá para encaixotar o evangelho. E o que eu estou vendo é que os irmãos hoje não se sentam mais. Eu me lembro, você vai se lembrar dele, Dom Robson Cavalcante. Sei, lá de Recife. Lá de Recife. Figura polêmica. É. Mas Dom Robson dizia o seguinte, na década de 90, lá, se eu não me engano, eu não me lembro se foi num encontro da ABU ou se foi no encontro da EVB, em que ele disse o seguinte, hoje, a teologia, ele dizia, hoje a teologia nos divide. Amanhã, a ideologia nos dividirá. Aí eu olhava e falava assim, eu garoto, meninão, falava, ideologia vai nos dividir? A teologia pode nos dividir um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, mas assim, ideologia. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Agora, eu sou um homem de fronteiras e de pontes entre essas fronteiras, porque eu vivo entre o mundo eclesiástico, o mundo da política, o mundo da ciência, o mundo partidário, né? Eu vivo entre muitos mundos e na fronteira, porque, por exemplo, eu vivo vários questionamentos. Por exemplo, para o partido, eu sou crente demais. Sei, Para a igreja, político demais. sei. Para esse mundo ideológico, não, peraí, ideológico de menos. Né? Por quê? Porque eu não abracei um pacote ideológico de... Aliás, esse negócio de abraçar... Pode prestar atenção aqui, fechando meu raciocínio, Arival. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo esses caras que abraçam pacotes ideológicos, principalmente esses lacradores de YouTube. Ideologia. Muita ideologia. Quanto mais discurso ideológico, menos transformação efetiva da vida das pessoas. Eu vejo caras falando muito de ideologia, mas caras que nunca pisaram num hospital público, caras com cargos públicos que nunca pisaram num hospital público, nunca pisaram numa escola pública, nunca visitaram, nunca entraram num mocó para abraçar uma pessoa em situação de rua, nunca acolheram uma criança. Enfim, aí você olha e fala assim, e estão falando em nome do evangelho. E aí assim, aí eu penso, peraí, é o Tim Keller que fala do quarteto da vulnerabilidade. Eu também falo isso no meu livro. O quarteto da vulnerabilidade, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, é citado 2000 vezes nas escrituras. 2000 vezes. Por que os caras falam tanto, principalmente os cristãos que estão na política, por que falam tanto em temas que a Bíblia fala tão pouco? E não falam, e não falam quase nada de coisas que a Bíblia fala tanto, sabe? Por quê? Quanto mais discurso ideológico, menos expressão da vida e da essência do Evangelho de Jesus manifestos na vida pública. E isso me preocupa pra caramba. Então, eu tô tentando fazer pontes, interpretar isso,
colocar as pessoas sentadas juntas, entendeu? Eu não vou... Falei ontem para um amigo, falei assim, para um irmão, não vou romper amizades por questões de ideologia. Certo. A não ser que alguma ideologia seja assumida contra a vida humana. Não, vou assumir uma ideologia contra a vida humana. Aí, desculpa, isso afronta meus valores cristãos. Agora... É porque o que tem acontecido no Brasil, As pessoas não principalmente... conversam. Não, e outra coisa, como o evangelho ele tem princípios e valores, as pessoas que não são evangélicas se apropriam desses valores do evangelho e usa isso aí do ponto de vista ideológico político. Mas é só no discurso, né? Eu acho, aliás, o discurso do pobre, está lá o próprio Judas, né? No colégio apostólico, quando a mulher quebra o vaso de alabastro, ele diz, olha, que desperdício, né? Sim. Isso aí a gente poderia Hipocrisia. usar para o pobre, e aí Jesus diz, olha, ele é ladrão, ele não tem preocupação nenhuma com o pobre, né? E esse discurso... Construção de narrativa. Essa questão do necessitado está lá em Deuteronômio. A única religião do mundo que criou a lei para proteger o pobre é o cristianismo, né? O judaísmo cristão. Então, exatamente. Eu acho que a gente tem que eu diria assim, respeitar e orar pelas autoridades políticas, ter a nossa participação como cidadão. O papel da igreja, diria sempre, seria de consciência do Estado, não de promiscuidade, de envolvimento. Essa é a questão que eu vejo. Então, eu, como pastor, me cuido disso aí, porque eu não tenho a vocação política. Mas eu faço a teologia de Robin Hood. Eu tiro de quem tem para dar para quem não tem. E dialogar o tempo todo. Eu sempre defendi, dentro da própria igreja, eu sempre defendi o seguinte, que era a postura do reverendo Martin Luther King. Certo. A igreja não é senhora... Nem serva do Estado. Ela é consciência crítica. É. E eu procuro, por exemplo, eu já sei onde eu estou, entendeu? Eu sempre digo, os caras falam, onde você está? Teológico. Cara, não vou para a teologia liberal, não vou retirar os marcos antigos que me foram legados pelos meus pais, pelos meus avós. Vou no meu arroz com feijão que eu recebi, que me foi legado desde a infância. Sou aquele crente arroz com feijão. Aquele... Crente raiz, né? Crente raiz, entendeu? Do evangelho do beabá, da simplicidade do evangelho, do serviço aos irmãos, do amor, do respeito aos valores de sempre, sem inventar, sem grandes elucubrações e sem a mescla nem para lá, nem para cá de pacote ideológico com o evangelho. Certo. Entendeu? Simplicidade do evangelho. É assim, eu tomei essa como regra de vida e assim. E caminhar no que depender de vós. Tem de paz com todos. Paz com todos. Agora, os que não quiserem, vamos em frente. Rapaz, foi muito boa a sua participação aqui. Nós já passamos Sério? a hora aqui. Cara. Papo bom, né? A gente vai conversando e tal. Mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pro nosso prefeito aí, o Nunes, que Deus continue abençoando vocês aí, cuidando de quem precisa, né? E dê sabedoria para administrar essa mega cidade que é... Mas é a cidade que nós amamos, que nós estamos aqui. Eu sou um nordestino, que eu amo São Paulo, então meu coração está aqui, eu gosto de tudo de São Paulo, eu gosto de poluição, eu gosto de trânsito. Eu gosto de tudo aqui. Eu gosto de tudo, então... E meu coração está aqui. Não quero ir para Orlando, tá? Nem para Miami. Eu também não troco por nada. Eu estou aqui, Pinheiros, fazendo a obra de Deus e até ele, quando ele permitir, me chamar. Mas faça as suas considerações finais aqui. Nosso público é muito, muito bom. Tem uma massa crítica boa aí que consegue encarar essas conversas com bastante maturidade. Tem aqueles que metem o pau mesmo, mas isso aí eu já tô tranquilo. Fala um pouco aí. Eu vou terminar depois falando sobre o seu livro aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar participando aqui com você. Acompanho o seu ministério, acompanho a evolução
da Igreja Presbiteriana aqui em Pinheiros já há pelo menos 2 décadas e vejo vocês trabalhando com seriedade, com integridade, com dedicação, com compromisso. Isso tem feito toda a diferença, né? Feito toda a diferença, especialmente nos resultados que vocês têm alcançado. Deus seja louvado. E o desdobramento, vendo agora o resultado, agora, sabe, com o podcast, com a relação com as redes. Eu fico muito feliz, aliás, honrado em poder participar desse momento. Admiro aqui, de verdade, aquilo que vocês têm feito, de coração. Aliás, isso é uma grande contribuição para a cidade. Essa informação, essa abertura para o diálogo, essa boa conversa, sabe? Essas boas sementes. A gente está precisando disso na rede. Né? Tá precisando... Baixar as armas, né? É isso, poder conversar com leveza, com tranquilidade. Né? Acho que isso é super importante. A gente está trabalhando na cidade. Eu amo o que eu faço, amo o que faço. Por isso que dá certo. Né? Eu amo o que faço. Me perguntou, uma repórter da Globo me perguntou no dia que eu tomei posse, que eu aceitei o convite, ela me perguntou, e o que você está sentindo? Eu falei, o que eu sinto? Eu sinto que eu encontro com a minha vocação, porque eu estava no Legislativo, né? Mas eu me reencontro com a minha vocação da forma mais plena, porque vou para assistência social, que é a minha paixão. Tá. É o desdobramento natural da minha vida, né? Na minha caminhada como médico, como ativista social ao longo de anos, depois da minha carreira no parlamento, as leis todas sempre voltadas para o quarteto. Certo. Para o quarteto da vulnerabilidade do Keller, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, e agora podendo colocar a mão na massa mesmo. Tá. E São Paulo está colocando a mão na massa para isso. A gente está enfrentando a maior, eu diria, a maior crise social por causa do pós-pandemia que a gente está enfrentando. Não é em São Paulo, está enfrentando no mundo. Imagina, se você vai a Paris, você vê população em situação de rua de verdade. Diz que no Canadá, agora na capital, agora tem Cracolândia, né? Tem, não, em Vancouver, eu mandei um vídeo para o prefeito no dia que eu estava em Vancouver, da Cracolândia de Vancouver. Ele não sabia que eu estava ali, eu mandei para ele, falei, adivinha onde eu tô? Ele falou, você está aí no centro? Eu falei, não, eu estou no centro, mas é no centro de outra cidade. E assim, você vê que é algo que está acontecendo no mundo todo, é um desafio do nosso tempo. Né? E a gente está enfrentando sem medo, cara a cara, conversando com as pessoas, buscando soluções, né? E buscando soluções com respeito, com dignidade e olhando, porque a questão é complexa pelo quê? Porque é olhar para todos os lados. Não é só a dignidade da população em situação de rua, e sim, isso é muito importante, isso é fundamental, porque não é, vamos sumir, eu ouço cada coisa, porque assim, pega as pessoas, joga no rio, some daqui, ou então eu sempre ouço o seguinte, Bezerra, tira essas pessoas daqui, mas é assim, tira as pessoas da rua, desde que você não coloque perto da minha casa, isso aí. Né? Agora, como é que você tira 32 mil pessoas em situação de rua, numa cidade desse tamanho, você coloca onde, né? Mas assim, é um esforço que não é só da prefeitura, é um esforço de todos nós. Certo. Mas também olhar para o direito e o interesse dos comerciantes que estão nessas áreas, que também têm o seu negócio ali, dos cidadãos que precisam passar, das pessoas, da cidade como um todo, né? É extremamente complexo por causa disso. Agora, o que eu posso dizer é, nós estamos trabalhando com afinco, priorizando, fazendo o melhor que a gente pode e com resultados muito positivos. Até para fechar, uma coisa importante que eu não falei. Nós temos em São Paulo números do nosso Observatório de Vigilância Socioassistencial. A gente está dando saída qualificada para... O que é saída qualificada? A pessoa que ou quis voltar para a sua cidade de origem, ou conseguiu um emprego, ou saiu da situação de rua porque recuperou o vínculo familiar, voltou para casa, enfim. 1.050 pessoas por mês, todos os meses. Foram 18 mil pessoas de janeiro do ano passado a setembro desse ano. Mais de 18 mil pessoas. Agora, nós temos um desafio. Qual é o desafio? Estão chegando às ruas de São Paulo mais de 750 pessoas por mês. 60% da nossa população em situação de rua é de fora da cidade de São Paulo. Região metropolitana e outros estados brasileiros, e inclusive outras cidades do mundo. Na nossa rede
socioassistencial, 1.950 estrangeiros. Então, assim, é uma cidade-país, né? Isso é para dar dimensão. Se não tiver um esforço da região metropolitana, por exemplo, você vai falar Guarulhos, segunda cidade do estado, enquanto aqui a gente tem 330 equipamentos para a população em situação de rua, quantos você acha que tem na cidade de Guarulhos? Segunda cidade do estado. Não tem meia dúzia. Aí você pega o grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, as cidades ali. Cada uma dessas cidades não tem 2, 3. Aí vem tudo pro... Claro, entendeu? Então, assim, precisa ter uma política integrada, e inclusive o governo federal também entrar nisso, né? Precisa ter um esforço, porque senão o que vai acontecer é São Paulo atuando, São Paulo atuando, São Paulo atuando, mas o resultado aquém daquilo que a gente imagina, o que a gente espera. E mais do que isso, economicamente o Brasil precisa crescer, porque se não cresce, o resultado que a gente tem... Porque o impacto econômico é que leva as pessoas para a situação de rua, né? Mas, enfim, tudo isso é um grande desafio. Peço que você ore por nós. Tá bom. Sempre. O que eu posso dizer é que o melhor dos meus anos, o melhor dos esforços, o melhor do trabalho e de todo o coração está sendo feito. Muito obrigado. Eu quero apresentar para vocês aqui, quem não comprou ainda, não está na hora de comprar. Fé Cidadã. Carlos Bezerra Júnior. Foi publicado aqui pela Mundo Cristão, Quando a Espiritualidade e a Política se Encontram. Então, leitura recomendada para você aí também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Arivalcast. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado.